Olá, pequenos do meu coração! Hoje nós estamos aqui para comentar esses dois livrinhos. Espera, está de cabeça para baixo. Esses dois livrinhos aqui, que são o livro das princesas e o livro dos vilões. Então, esses livros vamos começar por... vamos começar por você dando seu like aqui embaixo, inscrevendo nesse canalzinho lindo e me seguindo nas redes sociais, porque a gente tem muito conteúdo sobre literatura e sobre artes. Vamos lá, apresentação. Esses livros são recontos de contos de fadas em um mundo contemporâneo e sem magia. Então, tipo, sabe a Bela e a Fera? A Fera é só um cara feio, sabe? Um negócio assim. Nesse caso não é exatamente feio, mas enfim, detalhes. Mas o que acontece? Recontos de contos de fada é uma coisa que eu adoro ler e que eu já tô relativamente acostumada. Inclusive, eu leio muitas coisas que parecem contos de fadas, ou talvez sejam os chamados contos de fadas modernos, sabe? Porque não são exatamente contos de fadas clássicos, mas a gente continua escrevendo histórias que parecem contos de fadas. Mas exemplos famosos de recontos são ACOTAR, que o primeiro livro é claramente a Bela e a Fera. Se você não pegou isso, amado, tá difícil. E Trono de Vidro, que é um reconto de Cinderela, que eu particularmente nunca li, mas tem vídeo aqui sobre a minha experiência lendo ACOTAR, então tá aqui no card pra você assistir nesse momento. E eu já li outras releituras contemporâneas de contos de fadas, tipo o Lado Mais Sombrio. Também temos vídeo aqui, que é um negócio de Alice no País das Maravilhas, é meio o que aconteceu depois, alguma coisa assim, em um mundo contemporâneo. Mas esse caso aqui é diferente porque é um universo sem magia. Então, gente, temos várias coisas para dizer aqui, a começar por... Os dois livros foram publicados pela Record. O das princesas veio primeiro, ele é de 2013, e o dos vilões veio depois, ele é de 2014. E cada um desses livros são 4 contos, cada um escrito por um autor diferente, e 2 dos autores são brasileiros. Nesse daqui temos a Paula Pimenta e a Patrícia Barbosa. E nesse daqui temos a Karina Ricci e o Fábio Yabu. E eu tenho vários comentários para fazer aqui, gente. A começar por uma crítica. Porque representatividade não temos. Zero. Inclusive, nós temos uma coisa que eu chamaria de representatividade negativa. Mas já eu chego lá porque eu vou comentar os contos um a um, a começar pelo livro das princesas, que foi o que eu comecei a ler primeiro. Então, o primeiro conto que nós temos aqui é A Modelo e o Monstro, escrito por Maggie Cabot. Vou deixar aqui alguns outros livros dessa autora, mas eu acho que eu nunca li nada dela, né? Então... esse conto, ele é ok. Belle, muito criativo, o nome dela é Belle, que em inglês se falaria Belle, mas eu vou falar Belle porque Brasil, né? Então, Reconto de A Bela e a Fera, que ficou como A Modelo e o Monstro, porque a nossa protagonista é modelo. E a história toda se passa num cruzeiro, um negócio assim, chique, rico, sabe? E ela faz uns trabalhos lá no cruzeiro. E aí, uma noite, ela sai com a irmã de consideração dela e que conhece um cara, e aí elas vão pro quarto do cara e tudo. E o cara é muito legal, só que aí ela tá acabada, já tá dormindo, né, a protagonista a Belle. Ela tá lá dormindo já no quarto do cara, ela fala, putz, vou pro meu quarto, né, vocês estão de boa aí, eu tô indo. E aí ela tá andando pelo corredor do cruzeiro, chiquérrima, com seus saltos altos. Mentira, ela tirou os saltos porque ela tava com os pés doendo. E ela é assediada por um cara que vem por cima dela, prende ela na parede, não sei o que. E do nada sai um ser humano do elevador, derruba o cara e ela apaga. É esse o negócio. Daí ela acorda num quarto estranho com esse cara que salvou ela. E o quarto é escuro, ela não consegue ver o cara, e ele é todo misterioso, ele não dá respostas diretas, não sei o que. Enfim, gente, esse é o nosso fera, né? Mas foi um conto que passou bem rápido, ele é pequeno, eu acho que ele tem umas 50 páginas. Tem umas 60 páginas.
Então foi um conto que passou bem rápido, eu li ele de uma vez. Vocês sabem que eu leio pouco por vez, né? Não é comum pra mim ler um monte de uma vez só. E foi um conto legal, mas assim, nada super ou incrível. O segundo conto é A Princesa Pop, da Paula Pimenta, que é basicamente a história de Cinderella Pop. Só que Cinderella Pop tem um pouquinho mais de desenvolvimento, já que é um pouco maior, né, em mais páginas e tudo. E conta a história da Cynthia, que depois que os pais dela se separaram, ela foi morar com a tia, porque ela odeia a nova esposa do pai, com razão, a mulher é realmente péssima. E aí ela começa a trabalhar como DJ à noite, só que ela só pode ficar até meia-noite, porque, né, ela é uma adolescente, ela tá na escola, ela tem 17 aninhos, e tem toda essa coisa de Rio de Janeiro e tal, e treta com os pais, e a madrasta sendo horrível. E um negócio que eu fico muito puta de ler é gente, tipo, sendo encurralada, sabe? Porque a madrasta arma as coisas de um jeito que ela não, assim que ela não tem o que fazer. Não tem como o pai dela acreditar nela. Então, me dá uma agonia de ler, sabe? E nesse caso eu já sabia o que acontecia na história porque eu já assisti o filme de Cinderella Pop. Então, eu meio que sabia que ia ficar tudo bem, ainda assim me deu uma agoniazinha, sabe? Terceiro conto de Lauren Kate, O Enigma do Unicórnio, que é um reconto de Bela Adormecida. O começo da história acontece igual, a menina, quer dizer, quase igual, né? A menina nasce, ao invés de ser abençoada, de ganhar dons, isso, de fadas, ela ganha de anjos, e a Malévola é um anjo caído, né? Então, que faz a maldição pra ela dormir por não sei quantos anos. Quantos anos não, né? Era pra ela morrer. Aí quem faz a maldição pra ela dormir é o último anjo que ainda não tinha dado o dom a ela. Então o anjo refaz a profecia. Ah tá, e nessa história ela seria posta pra dormir ao machucar o dedo, se machucar, enfim, num chifre de unicórnio, que eu achei um bom diferencial. E o anjo que meio que suaviza a maldição coloca que é um unicórnio que vai acordá-la. E aí a gente tem um protagonista menino, acho que é o único conto aqui que tem um garoto como protagonista, que tá fazendo uma viagem da escola pra França, porque ele era muito bom nas aulas de francês, isso foi tipo um prêmio da escola pra ele e alguns outros alunos. E aí eles estão andando por ruínas e castelos e tal, até que ele se desprende do grupo e encontra o unicórnio no meio do mato, e o unicórnio leva ele até a menina, e aí ele acorda ela e tudo. Só que esse conto me deixou cheio de perguntas, porque se passaram 1000 anos, e aí a menina não tem família, não tem dinheiro, não tem como se manter. O que aconteceu com essa menina? Ele levou ela pra casa? Não entendi, ela foi morar com os unicórnios como se ela fosse um deles? Esse conto me deixou cheio de perguntas. Então comente aqui embaixo a sua fanfic, caso você tenha pensado em alguma. Nosso próximo conto se chama Do Alto da Torre, de Lauren, de Patrícia Barbosa. E é um reconto de Rapunzel, obviamente. E foi um dos contos que eu gostei bastante. Eu acho que os dois contos dos dois livros, né, o último daqui e o último do outro, foram os melhores contos. Temos aqui Camila, que é a nossa protagonista, e ela tem um cabelão enorme por causa de uma promessa que a tia dela fez quando ela tinha 11 anos, e durante o conto ela tem 15, ela vai fazer 15, né, de que se ela se curasse de uma doença que ela teve, ela ia deixar o cabelo crescer até os 15 anos. Então ela ficou com 4 anos de cabelo acumulado crescendo, e ela já devia ter um cabelão, né, então ela... É isso, gente, muitos cabelos. E aí, no aniversário de 15 anos, ela tá super animada pra cortar o cabelo e fazer coisas diferentes, né, já que agora ela pode. E ela tem o sonho de ser cantora, então ela tem um canal no YouTube onde ela posta covers escondidos da tia dela, e a tia dela é super, super rígida. Ela é órfã, então ela mora com a tia por isso. E aí tem uma competição de talentos na escola, e ela canta, e várias coisas acontecem, enfim. Aí tem o best dela, que é muito fofinho, com ela durante o livro inteiro, durante o conto inteiro, e foi uma história bem legal, bem divertida, e que também passou muito rápido.
Ah, e ela dizia que morava na torre porque era tipo o 15º andar do prédio, era muito alto o lugar onde ela morava. Então aqui nós temos alguns contos legais, outros nem tão legais assim. Só que, como eu já disse, gente, só tem gente branca, gente com dinheiro, não tem zero personagens LGBTs. E é aquilo, gente. Representatividade não temos. Apenas não temos. Então aquela coisa, ai, farofa, livrinho que vai dar no máximo 3 estrelas. E a não ser que você se identifique muito com alguns personagens, já que o negócio pegue especificamente pra você. Mas é uma leitura pra você passar o tempo, não um negócio pra você levar a sério. Eu não tô necessariamente indicando esses livros aqui. Eu tô comentando porque eu achei eles no sebo e me propus a ler, principalmente porque nesse daqui tinha uma história da Paula Pimenta. E eu gosto muito da Paula Pimenta, foi ela uma das primeiras autoras que me fez gostar de ler, né, que me ajudou a desenvolver esse hábito com Fazendo Meu Filme e Minha Vida Fora de Série. Então, foi um livro que me pegou um pouco por esse lado emocional. Agora, passando para o livro dos vilões. O primeiro conto é o das Irmãs da Cinderela, escrito por Cecily von Ziegesar. E eu achei ele um grande absurdo. Primeiro que é mais um conto de gente rica, então começa com as meninas numa liquidação de sapato e a Cinderela cadelinha das irmãs e fazendo tudo que elas mandam e limpando a casa e a madrasta... A madrasta quase não aparece, na verdade, eu acho que a madrasta viajando durante o conto, mas enfim, uma estúpida. E aí tem o baile, que a fada madrinha da Cinderela é um amigo dela, que pra mim ficou meio caricato, sabe? Como se ele fosse aquele gay que, ai, maquiagens e sapatos e roupas. Só que em nenhum momento diz que ele é gay, então a gente não tem certeza. Aí o príncipe não era tão príncipe e a Cinderela vai ficando meio amargurada e malvada e eu fiquei tipo, não, apenas ruim, gente. O segundo conto se chama Menina Veneno e foi escrito pela Karina Risse, que é a mesma autora que escreveu Perdida. Eu só li o primeiro livro dessa série, não pretendo ler os próximos, mas é um reconto da Branca de Neve focado na madrasta, né, já que esse é o livro dos vilões. Então, a madrasta é uma modelo e ela cuida da enteada, né? O que acontece? Malvina, que é o nome da madrasta, a nossa protagonista, tá ficando mais velha, como pessoas ficam, né? Só que ela é modelo, então isso é prejudicial. E aí ela tá perdendo contas e perdendo trabalhos para a enteada dela, a Bianca, que também é modelo. Só que ela não vê na Bianca o que as pessoas da indústria veem. Ela acha a Bianca sem graça pra uma modelo e ela fica irritada porque a Bianca vive comendo, enfim. Só que a gente vai se apegando a Malvina porque o negócio é muito bem escrito, então a gente toma as dores dela ao longo da narrativa, mesmo que a gente não concorde sempre com as coisas que ela tá fazendo, a gente entende o porquê dela tá fazendo, sabe? Então essa foi uma das melhores leituras de todas, assim, pra mim. E nesse conto específico, o fato de se passar num cenário de gente rica e coisas que são muito fora da nossa realidade não me incomodou tanto. Então, se você pegar esse livro pra ler apenas um conto, eu fico em dúvida se eu te indico esse, se eu te indico o último conto, mas esse com certeza entra no páreo porque foi muito bom. O terceiro conto se chama Quanto Mais Afiado o Espinho, da Diana Petterfeld, e ele é um show de horrores. Aqui é o que eu falei daquilo de representatividade negativa. Então aqui nós temos sim uma protagonista negra, de mãe negra, só que ela serve aquele estereótipo do negro místico. Então ela é a bruxa, né, a Malévola, entre aspas. O nome dela... Qual é o nome dela? Malena. Isso, o nome dela é Malena. Então, ela é a bruxa e a mãe dela também, né? E elas resolvem problemas de pessoas que chegam até eles com elixires, chás, poções, essas coisas. E elas só são reconhecidas nessa hora. No resto do tempo, as pessoas simplesmente ignoram.
E aí a Malena estudou em casa a vida dela inteira, e o conto começa quando ela vai começar a estudar em uma escola com outras pessoas, né, e ter todo uma vida social que envolve mais do que a mãe dela, e ela quer manter escondido que ela é uma bruxa. Só que isso não dá certo durante muito tempo. E assim que as pessoas sabem disso, assim que uma das colegas dela descobre e conta pra todas as outras, ela passa a sofrer bullying de todos os lados. E aí tem um cara que tá usando ela. E várias coisas acontecendo até que chega uma outra garota nova, que é a Perfeitinha. E esse foi um conto que particularmente mexeu comigo, porque eu entendo que pega meio mal essa coisa de é a única personagem negra que tem em todos os livros e ela é justamente a bruxa. Sim, só que esse livro, esse conto, como é o ponto de vista dela, não mostra ela só como a bruxa. Então a gente entende as dores dela, a gente entende os problemas dela e a gente entende mais. Apesar de pegar meio mal ela ser a única personagem negra e ser a bruxa, né? Enfim. Então aí ela tenta lidar com todas essas questões durante um tempo até que ela não aguenta mais e faz uma merda, obviamente, porque, né, ela faz. E aí depois ela resolve o próprio problema que ela causou, então ela meio que se redime, o que não quer dizer que é menos errado. Esse conto traz essas controvérsias, o que eu achei bem interessante de ler. E também foi um negócio que passou muito rápido e você fica vendo ela se afundar e você fala, gente, não, por favor, para, menina, toma noção das coisas. E ela não para, então ainda assim foi aquela velha história do protagonista que te faz passar raiva. Por último, mas não menos importante, temos A Menina e o Lobo, que é um conto de Fábio Yabu e é um reconto da Chapeuzinho Vermelho, isso. E aqui a gente acompanha a história mais ou menos pelo olhar do lobo. Digo mais ou menos porque o começo da história se passa numa terra de contos de fadas, que tem um narrador universal e um lobo universal. Então, por exemplo, o lobo da Chapeuzinho, dos Três Porquinhos e de alguma outra história lá é o mesmo lobo que faz esses papéis, que é o lobo que a gente acompanha. Então, no começo a gente acompanha a história por meio desse narrador em terceira pessoa, né, afastado e tal. E o lobo, ele tá muito cansado de todo mundo só fazer mal pra ele, porque, né, ele sempre se ferra no final dos contos. Então ele tá cansado, ele só quer ter a vidinha dele de boa, sem atazanar ninguém, sem ser atazanado. E aí ele vai achando maneiras de fazer isso, inicialmente com o oitavo anão, né, da Branca de Neve, que foi um personagem banido da história, porque ele se colocou contra o narrador em algum momento, e aí agora ele não faz parte desse universo da Branca de Neve, por isso que a gente conhece só 7 anões e não 8 anões. E ele descobre um jeito de sair dessa terra dos contos de fada e vai parar embaixo da cama de uma garotinha. E aí inicialmente ela fica assustada, mas aos poucos eles vão desenvolvendo uma relação de amizade até o lobo ter que voltar, porque o narrador manda o caçador da Branca de Neve / da Chapeuzinho atrás dele, e aí ele é obrigado a voltar, só que ele se coloca contra o narrador e começa uma revolução, e isso é muito massa de ser lido. Então, eu descobri que eu já li outra coisa do Fábio Yabu, aquele livro que é relativamente famoso, Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, que é um conto de reconto de conto de fada também, só que numa pegada mais sombria, mais terror, horror, assim. Então, eu já li um dos contos desse livro, que também era de um lobo, mas era um conto diferente. Foi um dos melhores contos dos dois livros juntos, porque eu gosto quando o que tá acontecendo no conto interfere na narrativa. E isso foi muito legal de ser lido. Então, gente, terminamos por aqui a minha pequena análise desses dois livros. E comentários feitos, levem como quiser. Eu não tô necessariamente te indicando esses livros, só tô comentando a minha experiência, até porque, como eu disse, são livros antigos. E na época, isso de representatividade não era muito em pauta. A gente vê mesmo no Fazendo Meu Filme e no Minha Vida Fora de Série
Não temos personagens LGBTs, não temos personagens negros, não temos personagens indígenas, já que a história se passa no Brasil, poderíamos ter nem personagens asiáticos, nem nada do tipo. Mas se você quer uma recomendação de um livro cheio de representatividade, eu tenho aqui pra vocês o vídeo que eu fiz quando eu li Conectadas, que foi meu primeiro livro favorito do ano e uma leitura que eu adorei fazer. Então vai lá se você quer esse tipo de conteúdo. Aqui eu estou apenas comentando essas leituras sem necessariamente indicá-las, tá bom? Então, não me levem a mal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva nesse canalzinho lindo. Aqui tem uma playlist de vídeos que eu falo sobre livros, caso esse seja um interesse seu. E eu acho que é, já que você tá nesse vídeo até agora. Então, eu clico aqui pra você assistir. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!